Queridos irmãos, nós vamos hoje dar continuidade, finalizando propriamente a questão da nossa união com o Senhor Jesus, tratando especialmente da nossa união com o Senhor Jesus como Rei, Pastor. Na semana passada nós falamos sobre este governo que Cristo exerce sobre nós como Rei, e diferentemente do que nós estamos assim habituados a ouvir, quanto ao nosso dever de nos sujeitar ao governo de Cristo, na verdade nós temos mais do que evidências, nós temos provas bíblicas de que acontece exatamente o oposto. Somos nós que estamos reagindo ao governo de Cristo. Ou seja, muito mais é Cristo operando em nós, o seu governo, do que nós propriamente nos sujeitando ao seu cetro. Então, Deus deu a Cristo Jesus a incumbência de nos guardar, de nos proteger, de nos governar e nos levar em segurança até os céus. Caminhando então nessa direção, hoje nós vamos ver especialmente sobre o olhar de Jesus como Rei e como Pastor. Quero convidar os irmãos para nós abrirmos no Evangelho de João, no capítulo 8. Vamos lá? Vamos ler aqui dos versículos de 1 a 11, texto bastante conhecido da igreja. Nós vamos meditar aqui sobre o olhar deste rei e pastor. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos orar? Senhor Deus e Pai de todo poder e glória, este dia que o Senhor nos concede de mais um dia de vida, queremos, antes de qualquer coisa, Deus, te dar graças pelos teus livramentos, pela tua bondade para conosco e, acima de tudo, ó Deus, dizer a ti o quanto o Senhor é maravilhoso, poderoso, magnífico em todas as tuas obras, sejam elas da criação ou da redenção. Nós, como tua igreja, Senhor, nós queremos aprender mais e mais do Senhor. A tua palavra tem sido para a nossa vida um alívio, conforto,
encorajamento e tem nos ensinado a maneira apropriada, Deus, de trazer glória ao Teu nome. Sendo assim, ó Deus, eu peço a Ti que nos assista com a ação do Teu Espírito sobre nós, levando-nos ao convencimento daquilo que é a Tua vontade e triunfando através do governo de Teu Filho Jesus sobre o nosso coração. Ele que foi constituído por Ti como nosso Rei, pastor, que Ele então, ó Deus, seja bem-sucedido conforme a Tua promessa, de lhe prover um povo que o adore, que o glorifique, e assim ao Senhor, Deus e Pai. Em nome de Jesus, então, ó Deus, confiadamente oramos ao Senhor nesta hora. Amém. Meus irmãos, o olhar, este sentido que Deus nos deu para interagirmos com o mundo à nossa volta, ele serve também nas Escrituras de metáfora, de uma comparação sobre a questão do entendimento. Então, olhar na Bíblia tem vários significados, seja para entender, seja para crer, seja para fazer. Por exemplo, no livro de Gênesis, nós nos deparamos com Deus, que conhece todas as coisas, mas Ele usa esta metáfora do olhar para nos fazer entender que Ele toma conta, Ele compreende, entende e age em relação à humanidade. No capítulo número 11 de Gênesis, nós temos lá o relato de Deus dizendo assim, que vai descer e ver, olhar o que os homens estão fazendo. Qual é esse episódio mesmo? Os irmãos se lembram? Capítulo 11 de Gênesis, pode consultar aí, pode colar. Torre de Babel. O presbítero Sidney já atirou rápido. A Torre de Babel. Então, olhem lá, verifiquem comigo, por favor. Capítulo 11, quando os homens intentam construir uma torre imponente, versículo 5, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. É óbvio, meus irmãos, que Deus, Ele é onisciente, onipresente. O Senhor fala nestes termos, quanto a Ele olhar, não é porque Deus tem olhos, a Bíblia diz que Deus é espírito. Deus não tem olho, Deus não tem voz, Deus não tem cheiro, Ele não tem olfato, mas a Bíblia diz que Deus, Ele se relaciona com o homem. Deus, portanto, se faz notória a sua presença através de voz, através de atos que Deus assim se viu servido para realizá-los ao longo da história bíblica. Isto, ótimo. É muito rica. Nós vamos observar nas Escrituras diversas partes que falam a respeito de Deus ver, olhar, mas no sentido de que Ele entende, que Ele toma conta, que Ele está governando, sabendo exatamente o que os homens estão fazendo. Ficou compreendida essa questão, irmãos, concernente a Deus? Então, da mesma maneira, quando o Senhor Jesus é dito que Ele seria o descendente de Davi, Ele é descendente de Davi e herdaria um trono. Nós então entendemos pela palavra de Deus que Davi, Salomão e outros reis funcionaram
eles trabalharam como personagens do Antigo Testamento que anteciparam o governo de Cristo. Eles são ditos tipos, são parecidos com Jesus. E o governo de Davi foi marcadamente um governo pastoral. Nós sabemos que Davi mesmo era um pastor de ovelhas. E Deus o tirou de lá das manadas para o constituir como rei em Israel. E todo pastor tem por objetivo cuidar das suas ovelhas. Literalmente falando, Davi, ao escrever o Salmo 23, ele fala a respeito daquilo que ele próprio experimentou na sua vida como pastor, ainda menino. Então ele diz lá: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E aí nós vemos o Salmo 23 falando sobre esse cuidado do Senhor com o estado das suas ovelhas, como Deus ele se torna oponente dos inimigos do seu povo, como ele protege o seu povo, como que ele é guia e ao mesmo tempo protetor, guardião do seu povo, porque ele vai adiante, mesmo que o homem caminhe no vale da sombra da morte, diz o salmista, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Da mesma maneira, meus irmãos, quando o Senhor Jesus ele é elevado aos céus, a Bíblia nos diz que ele nos dá pastores, que ele comissiona homens, chama pessoas para exercer o governo na sua igreja. Entre esses governantes do seu povo, que governam o povo em nome de Jesus, estão os presbíteros, os anciãos, certo? São os superintendentes do povo. Vamos lá para Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. O que faz um presbítero? Qual que é o trabalho dele? Em Atos dos Apóstolos, nós temos ali a descrição do ofício pastoral dos presbíteros. Paulo dizendo aos presbíteros da igreja de Éfeso, que se reúnem com ele em Mileto, Paulo está se despedindo deles e dizendo como é o modo de pastorear o rebanho de Deus. Ele diz assim, versículo 28, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, o trabalho dos presbíteros era atender pela sua própria vida, no sentido de que eles são homens dignos, honrados, não perfeitos, mas honrados para pastorear a igreja. E esse mesmo cuidado eles deveriam ter pelo rebanho. Então, qual é o trabalho dos presbíteros? Se você for na língua inglesa, você vai se deparar com a tradução do termo presbítero. Como que se chama o presbítero em inglês? Olha que interessante, que vai ao encontro do significado da palavra presbítero. Você vai se encontrar com o seguinte termo: overseers. O que quer dizer essa palavra? Já viu a pessoa com aqueles olhão arregalado? Quando você vai contar alguma coisa para a pessoa, não é? A pessoa fala assim, ela arregala o olho, não é? Ou aquelas pessoas curiosas
que elas veem alguma coisa assim no chão e querem saber o que é aquele movimento, aquele bichinho. Sabe essas pessoas assim? Então, o termo em inglês, se fosse uma tradução literal, diria o seguinte: é o super-olhudo do povo. O presbítero é aquele que superintende a obra de Deus. É o intendente, aquele que vai adiante, que fiscaliza, que examina, que discerne, que observa, que olha. Então, see, em inglês, é ver. Over, tem várias traduções, mas quando juntam esses dois termos, over, de forma... O nosso rei Davi e seu filho Salomão, eles tinham essas características de pessoas que examinavam as situações, especialmente Salomão. Eles estavam observando o povo, cuidando do povo, olhando para o povo. Então, o pastoreio dos reis, a atitude de Deus, o pastoreio dos reis, o pastoreio do Messias, que nós vamos ver aqui agora, e o pastoreio dos presbíteros é basicamente de olhar o povo, olhar para com o povo. Qual é a grande cena do rei pastor Jesus ao ver as multidões? Fala para mim se você lembra. Tem uma cena que Jesus vê as multidões e ele as vê como ovelhas sem pastor. O Senhor Jesus se condoeu da multidão, porque o seu olhar era um olhar de compaixão. Esse, então, é o primeiro elemento que eu quero trazer para os irmãos, quanto a este olhar pastoral do rei. O rei não quer comandar, não quer dirigir, ele não quer fazer com que o seu povo se submeta à sua vontade, irmãos. Essa não é a ideia do rei. Então, o nosso rei Jesus, ele não é um rei que fica encastelado no palácio. Ele não é um rei que fica distante do povo, sem saber exatamente as necessidades do povo. Ele é tão rei, tão capaz de governar o seu povo, que ele veio até nós na forma de homem, para exatamente olhar para nós. Não no sentido de apenas nos ver, mas no sentido de entender, experimentar, conhecer das nossas dores, lamentos e dificuldades. Os presbíteros, assim como os reis que eu acabei de mencionar, exercem esse papel de olhar o rebanho. Então vamos voltar lá no texto de João, que é o texto que nós lemos, que é uma cena que descreve o olhar de Jesus para com esta mulher, que foi surpreendida em flagrante adultério. Irmãos, veja bem a situação aqui. O Senhor Jesus, ele a todo momento foi interpelado, ele foi interrompido, ele foi incomodado, questionado por esses líderes, os escribas e os fariseus, quanto àquilo que ele pregava, fazia e dizia. O Senhor Jesus está no templo, de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. Você já veio de madrugada na igreja? Já veio? Já veio? Ou já ficou aqui pela madrugada? Já, não já?
Há muitos anos atrás, uns 300 anos atrás, né? Então, nós vamos ter uma vigília aí, viu? Nós vamos passar a madrugada orando. O que é isso, pastor? Misericórdia, A madrugada não vai ser, né, Araci? Mas de noite, né? Pois é. Agora, pense bem, olha aí. Todo o povo ia ter com ele. Veja a popularidade de Jesus. Como ele estava aí afamado, as pessoas queriam vê-lo ensinar. O Espírito Santo estava com ele e ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas e fariseus. Havia uma atração na pessoa de Jesus, particularmente por conta da sua pregação. E olha como escriba e fariseu é gente sem serviço, sem mato para capinar, irmãos. Que quando o sujeito tem um mato para capinar, ele não fica fazendo essas coisas que os escribas e fariseus fizeram. De madrugada, certamente eles esperavam dar este bote na mulher que foi flagrada em adultério, de maneira que tudo coincidisse. Olha a cabeça pecaminosa desses homens. Eles premeditaram pegar esta mulher de madrugada. Ela vai estar em adultério. Nós vamos lá pegar esta mulher e vamos levar lá para Jesus. Você já pensou, irmãos? Vamos imaginar o templo aqui cheio, todo mundo aqui ouvindo a palavra do Senhor e de repente chegam uns desavisados, uns membros sem serviço e traz uma prostituta. Olha a baixaria desses homens, né? Que falta de serviço. E o que está acontecendo aqui, irmãos? Deixa eu explicar para os irmãos para ver como que é o Senhor Jesus. A lei de Moisés, ela definia que toda pessoa pega em adultério deveria ser apedrejada de fato, morta. Só que existe um elemento aqui interessante. A instituição do apedrejamento, da condenação por apedrejamento, foi apropriada pelo Império Romano. A oposição que aqui ocorre não é simplesmente entre o que Jesus prega e o que a lei de Deus mandava fazer. Havia um outro elemento político presente aqui. Claro que a oposição do apedrejamento se dá em razão daquilo que Moisés mandou fazer. Pessoa pega em adultério e a pena capital de Jesus, que os escribas e fariseus condenaram Cristo no sinédrio, na calada da noite, tipo esses julgamentos que a gente está tendo aí, né? Esses julgamentos aí. Jesus foi sujeito ao STF da época. Não tinha listinha, não, né? Então Jesus foi submetido a um julgamento injusto, irmãos. E qual a condenação? Blasfêmia. E qual é a condenação, a sentença? É o apedrejamento. A culpa de Jesus era a blasfêmia, ele tinha que ser apedrejado. Mas por que os escribas levaram Jesus para o Império Romano? Porque o Império Romano é que decretava a pena de morte. Então, os escribas condenavam, mas quem apedrejava e mandava matar, aplicava a pena capital, era o Estado. Entenderam? Olha o que eles estão armando. Se Jesus disser que não pode apedrejar, ele contradiz a lei de Moisés e se coloca em desobediência aos romanos. E nós vamos lá e damos voz de prisão para ele, não é? Se ele manda apedrejar, onde que está a misericórdia que ele vem tratando?
que ele diz que Deus é perdoador. E se ele manda apedrejar, além de negar a sua doutrina de misericórdia, compaixão, ele está também desobedecendo Roma, porque tomou de novo o apedrejamento para os israelitas. E com que autoridade ele pode fazer isso? Viram, irmãos, o dilema? Que dilema? Se eu não mando apedrejar, eu estou errado. Estou desafiando o poder político e também o religioso. E contradigo aquilo que venho pregando. Se eu não mando apedrejar, eu sou a favor do adultério. A situação é interessante porque veja como que João retrata o episódio. 8:6. Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. A acusação agora os irmãos entenderam. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Aí as pessoas especulam, né? O que Jesus estava escrevendo, afinal de contas, na terra? Aí as pessoas falam, são os pecados dos próprios fariseus. É sobre a misericórdia, enfim. Mas vamos aqui nos ater à cena. À cena. Você está conversando comigo e falando assim, pastor, o senhor está sabendo daquela irmã Araci, o que ela está fazendo? Ei, pastor, porque eu fui lá na casa dela, e eu com o Zé Santana, e com o filho dele, e encontrei assim, desse jeito, e falando igual pobre na chuva. E eu escrevendo na minha escrivaninha. O que eu quero dizer com isso, irmão? Ei, irmãos, a gente sabe o final da história aqui, mas o que essa atitude representa? Desprezo. O Senhor Jesus está desprezando estes homens, porque o que eles estão falando não tem pé e não tem cabeça. É uma fala completamente sem propósito. Eles não entendem do que eles estão dizendo, acusando. E Jesus sabe que a fala deles não tem nada a ver com santidade. Oi, Elias. Isso. O texto fala. Como insistissem na pergunta, que demonstra, irmãos, a sabedoria em governar essas circunstâncias, a sabedoria em tratar esses aspectos. O que estava acontecendo? Versículo 9, atente para isso. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, a Bíblia diz, irmãos, que os fariseus, eles eram eminentemente hipócritas. Eles diziam, mas não faziam. Eles ensinavam, mas não viviam. Então, muito provavelmente, esses fariseus estavam envolvidos direta ou indiretamente, nós não sabemos, mas a consciência lhes acusou de quê? Adultério. Adultério. Pois não? Pode falar aí, pô, até esse país. Aham. Adúltero. Cadê o adúltero, né? Boa. O homem também, né? O homem devia ser até amiguinho deles, né? Nós não sabemos. Mas o fato é que a fala de Jesus provocou no coração deles um sentimento de culpa.
de que de alguma forma, não sabemos se direta ou indiretamente, porque o texto não diz, mas eles se viram envolvidos no próprio pecado que eles estavam denunciando. E por que razão, irmãos? Veja o olhar de Jesus. É isso que eu quero chamar a atenção para os irmãos. Veja o olhar. Se a gente for em alguns episódios que aconteceram com Jesus, nós vamos entender. Os fariseus, irmãos, eles criam que o adultério se dava somente com o envolvimento dos corpos dos homens. Não é assim? Mas Jesus lhes ensina o que sobre o não adulterarás. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar com o desejo no seu coração, já adulterou. Não é assim? Então, os fariseus, irmãos, não compreendiam que as exigências da lei divina eram quanto ao desejo, à cobiça. Não era apenas algo relacionado ao adultério consumado. Aqui vale uma ressalva, porque eu sei que as pessoas confundem o que eu vou aqui mencionar e quero esclarecer. Irmãos, nunca o pecado de olhar para uma mulher de forma impura tem o mesmo peso de consumar este adultério na cama com uma outra mulher ou com outro homem. A Bíblia não coloca as coisas nesse pé de igualdade jamais. A questão é que o adultério não deixa de ser adultério e passível de condenação divina para o inferno porque só foi no olhar. Não. E é claro que o pecado consumado do adultério, ele começa onde, irmãos? Que Jesus está falando? No coração, no olhar. Por isso que os fariseus, eles precisavam ouvir da parte de Jesus esta fala dura, que sonda o coração. Olha, se você está limpo, o que realmente não está, pode apedrejar. Vou citar um exemplo, irmãos. Davi adulterou? Olhou, desejou, tramou, matou e adulterou. Alguém cita para mim um outro pecador do Antigo Testamento, irmão nosso, que pecou da mesma maneira que Davi? Você pode me citar? Sansão. Sansão teve uma vida adulterina, infelizmente. Você sabe se Davi morreu apedrejado? Hein, irmãos? Vamos pensar nos israelitas, pois não, meu Deus. Ditosa velhice. Vamos pensar, por exemplo, irmãos, na vida... Obrigado. A chapa já estava esquentando. Vamos pensar, irmãos, na vida dos israelitas, que tomaram por mulheres, desde os reis até os israelitas do povo comum, que tomaram mulheres que viviam em outras tribos, outros povos, e adulteraram com elas. Irmãos, leia depois a Bíblia e procure os casos de apedrejamento na Bíblia, de assassinato, de adultério. Todos esses tinham que morrer na pedrada.
e de desonra aos pais e blasfêmia. Dá uma olhadinha se essas pessoas morreram apedrejadas. Não morreram, meus irmãos. A Bíblia, quando fala sobre o apedrejamento, ela está dizendo o seguinte: esse pecado é tão grave que a pessoa não merece viver. Então, eu conheço a gravidade do pecado do adultério por conta da condenação que é imposta a ele por Deus. Como que eu sei que é o adultério? O que eles estavam fazendo era o tipo de condenação para esse pecado. E aí o Senhor Jesus fala com esses israelitas. Em outras palavras, irmãos, para que a gente entenda, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: vocês não têm esse tipo de problema? Vocês não sofrem com esse pecado? Aquilo, irmãos, entrou na mente deles como uma enxurrada, como um vulcão em erupção que vai levando com a sua larva tudo ao seu redor, como uma bomba atômica que implodiu de alto a baixo o prédio deles. Eles se viram condenados naquele pecado que eles estavam condenando. Eles se viram enredados por esse pecado. A sabedoria de Jesus aqui, meus irmãos, não foi dizer assim: seus hipócritas mentirosos, vocês acham que agora não era o momento. Mas à vista daquela multidão que estava ali, o Senhor Jesus, quando levantou a sua voz e foi falar com eles, a multidão estava observando também. Aí chega o olhar de Jesus para a mulher. Versículo 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Olha que maravilhoso, a maneira como Jesus lida com esta mulher. Irmãos, Jesus lida com as mulheres de uma forma diferente como lida com os homens. Aqui é Jesus, pastor dessa mulher, se dirigindo para ela de uma maneira toda doce, toda pura, toda delicada. E de uma forma que nos fascina, irmãos. Não há como a gente ficar completamente deslumbrado com a sabedoria de Jesus. Porque com os homens ele diz assim: vocês não têm pecado, né? Atira a pedra. Agora com a mulher Jesus diz: onde estão aqueles teus acusadores? Quer dizer, o que aconteceu com eles que agora eles deixaram de te acusar? Jesus está dizendo para a mulher: você está entendendo por que eles foram embora? Prestaram atenção, irmãos? Jesus está chamando a atenção da mulher, assim: por que eles foram embora? Aí ela deve ter pensado, né, irmãos? Quem sabe ela sabia do adultério deles, muito provavelmente. Ela sabia, Jesus sabia. Alguém aqui te condenou? Ninguém te condenou? Ou seja, não tem uma pessoa para te condenar? Irmãos, é claro que ela pensou assim: o Senhor pode me condenar. O Senhor pode. Eles não. Eles não podem me condenar não, Senhor.
mas o Senhor pode. E aí, qual seria a palavra de Jesus para ela, meus irmãos, olhando? Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, que coisa impressionante, aterrada, né? Não, os outros não tem como me condenar, mas esse aí pode me condenar. Agora chegou a minha hora. Ele não vai me apedrejar, mas ele vai fazer alguma coisa contra mim, porque não é possível. E aí, irmãos, é muito provável que esse tenha sido o olhar da mulher para Jesus. Assustada. Ninguém, Senhor, me condenou. Eu vou ilustrar aqui, irmãos, com uma pergunta. Você já se deparou com essa situação quando era pequenininho, quando a mãe falava assim, meu filho, olha, nós vamos lá para o aniversário e vai ter salgadinho, bolinho e tal, mas a mamãe não quer você encostando no bolo, ok? Encostando no salgadinho antes de bater o parabéns. Não é assim? Aí o filho fala, aí todos nós falávamos para a mamãe, tá mãe, eu vou obedecer. Chegava na festa, a gente via aquele bolo grandão, todo mundo ao redor, ninguém encostava. Aquela lei despertou em nós o sentimento caído do pecado, não é? E quem não pôs a mão assim, ó, o dedinho, deu aquela... Você nunca, né? Quem nunca? Ah, mas o meu pai viu. E aí ele chegava assim, meu filho, você botou... Aí já vinha com a mão na orelha, né? Já dobrando assim. Assim, você botou a mão e vai dobrar. Você, eu dobrei, pai, dobrei. Não é assim? Não era assim? Vocês nunca tomaram um beliscão desse? Não, é uma bênção. Cura que é uma beleza. Aí tomou aquele beliscão, o que acontece, irmãos? Você fica tão envergonhado que você acha que as pessoas todas da festa vão vir te condenar. O seu pai te condenou, você foi pego em flagrante gulodice. E você fica com aquela vergonha e aquele olhar do seu pai para você te penetrando por dentro, sondando a sua alma, e você assustado começa a chorar. Agora, irmãos, se esse ato tão corriqueiro das nossas crianças, de nós mesmos, nos causou tanta vergonha, agora imagine uma mulher no meio de um adultério, é surrupiada por homens grandalhões, trazendo-a nua, seminua, sei lá, aos farrapos, toda bagunçada, meus irmãos, que vergonha, que vexame, que coisa horrorosa. Vamos nos colocar no lugar desta mulher, imaginando a nossa vergonha por ter botado o dedo no bolo. Agora imagine você pego em adultério, na hora. Que vexame, irmãos, que vergonha, que coisa horrorosa. É claro que o olhar puro deste Jesus nosso, ao cruzar com essa mulher, a deixou completamente assustada. Mas o que Jesus diz para ela, não é, irmãos? Nem eu tampouco te condeno. Ora, irmãos, o próprio Deus encarnado, o Santo de Israel, estava ali a olhar para aquela mulher, o olhar mais santo que jamais existiu sobre a face da terra. E esse olhar, ao cruzar com aquela mulher envergonhada, totalmente vilipendiada, desprezada, é claro, meus irmãos, que todos nós que estamos aqui, se víssemos um adultério como esse, os nossos corações se indignariam pela pessoa que foi vítima. Você não?
Quando a gente vê o vizinho na esquina se engraçando com uma outra mulher que não é a dele, o nosso coração se enche de revolta. Agora pense, o Senhor Jesus traz, a mulher é trazida, e aquilo que seria a sua condenação é a sua absolvição. Esse olhar de Jesus para as multidões que as via sem pastor, esse olhar de Jesus de indignação quanto ao pecado desses escribas, esse olhar de Jesus de se compadecer dessa mulher, é algo maravilhoso, porque ele fala, vai e não peques mais. Deixa-me dizer uma coisa aqui para terminar com os irmãos. Como que você acha que Jesus te olha hoje? É com o seu olhar? Porque se for com o seu olhar, não tem chance para você, nem para mim. Qual é o olhar que você olha as pessoas à sua volta? É medindo a sua justiça com a delas? Ou é olhando com a justiça de Cristo e a compaixão dele? Porque se eu olho para a Lília, eu olho para os irmãos com o olhar de Cristo, eu não deixo de contemplar a santidade de Deus. Eu vejo os pecados da minha irmã, dos meus irmãos, eu vejo. Vocês veem os meus. Mas eu sei que o olhar de Jesus não é só esse, não é, irmãos? O olhar de Jesus é aquela compaixão para fazer com que a pessoa abandone o seu pecado. Irmãos, uma das coisas mais gloriosas que você pode ter na vida é o olhar de quem te ama. O olhar de quem te ama, irmãos, falha e as pessoas... Eu vou contar um segredo para os irmãos. Vendo um pouco de drogas. E uma vez eu estava no carro e que como na coisa na eu só por ser e namoro. E aí eu estava drogado. Duas. Se fedem. Aí eu falei, oh não. Já sou derretendo por dentro. Cheio de depô. Algo se dá no seu saco como você. Se sai seja. Irmãos, no sangue, aqui que chupa por no coi, luta mais sujo. O amor de Jesus, supapéus, no terraço. De Cuba. Se ele falasse assim, não beques mais. Ele estava certo de me dizer. Mas ele não papas. Ele falou, não te dou bem. Vá, não peque. Esse é o olhar do Senhor Jesus, gostei e pastor. Não sou luna de tal padeia. Nós somos seduzivos por ele, para fazer a sua vontade. Irmãos, as pessoas da igreja podem lutar, os pastores podem ameaçar, você pode passar dos vergonhas, mas esse olhar de Jesus, só o que você faz e é o que vai te dar. É o que vai lhe transformar. É assim de Jesus só. É assim aqui, ó. Quando só os peitos na terra. Deixa.
será pecado de eu e você comer, Jesus todo saber, e continua para nós usar proteger. Faz. E essas suas aberrações, hoje possuais. Levou se pus, pulando da prana. Se sabendo lá, e meus ossos são eduados, é assim que. Ai, que vete os obedientes. Pastor, eu bebo. Se eu possível, você vai conseguir. Relote sua esperança desta noite, porque Cristo está aqui os olhando, e esse é o seu olhar. Continua sendo o olhar dele até hoje para nós. Veja ser. Vai e não peques mais. Tem um outro olhar aqui que eu queria compartilhar com os irmãos. Vou só introduzir. Vá comigo aí, por favor, em Lucas 9. Versículo 37, Lucas 9, versículo 37. Só vou introduzir, tá, irmãos? Não vou discorrer a respeito, mas é para nos estimular. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que expelissem, mas eles não puderam. Quando estarei convosco, e vos tirou no chão e convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. O Senhor Jesus acaba de descer do monte da transfiguração e se depara com a incredulidade. A cena contrasta, a cena do jovem possesso, contrasta com a glória que os discípulos, Pedro, João e Tiago, experimentaram lá no monte. Um Cristo glorioso, transfigurado, e agora este Cristo todo-poderoso, cuja voz celestial do seu Pai diz que ele deve ser ouvido, e só ele, a única voz a ser ouvida, os discípulos que estão lá embaixo do monte não conseguem expulsar um demônio. E o olhar de Jesus, os outros textos paralelos dizem que Jesus, vendo a incredulidade deles, os repreendeu desta maneira que nós vimos aqui. Irmãos, este rei pastor que Deus nos deu, ele não é um rei pastor que vê as falhas dos seus discípulos e não cuida delas. O olhar de Jesus de indignação se dá sempre quando há incredulidade. O olhar de Jesus para aquela mulher pega em adultério é um olhar de compaixão. Mas aqui nós temos o Senhor Jesus irado, vendo estas coisas e se indignando tremendamente com os seus discípulos. Irmão, só tem uma coisa que agrada a Deus em nós, que é o dom que Ele mesmo nos deu, é a fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Ora, todo aquele que crê em Deus tem que crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam.
Muitos são os nossos atos, irmãos, em que as nossas murmurações, as nossas atitudes revelam um coração que não confia em Deus. E, para tanto, o olhar de Jesus não é um olhar que deixa passar em branco essas atitudes. Por isso, meus amados irmãos, este olhar de compaixão de Jesus é o mesmo de indignação. Não mudou. Ora ele é indignado, outra de compaixão. Não, é o mesmo Cristo, que de acordo com as circunstâncias, ele revela o que Deus quer que nós façamos. E diante da incredulidade, nós vamos explorar isso semana que vem, se Deus assim quiser. O olhar de Cristo não é um olhar condescendente conosco, não. É um olhar de indignação. Porque, irmãos, a manifestação presente de Deus entre nós colocou por terra todo e qualquer questionamento que os homens poderiam ter em relação a Deus. Dá para você entender que Deus pisou aqui na terra? Qualquer incredulidade da parte dos homens em relação a Deus despreza o fato de que o próprio Deus se fez presente entre nós. Vamos orar ao Senhor.